Meus amigos, como todo indivíduo ligado à extrema-direita, a luta e a briga sempre tem de ser por dinheiro e pelo poder. O povo que se lasque. Agora o Chupetinha simplesmente admitiu em um podcast lá nos Estados Unidos da América, porque como vocês podem observar, os parlamentares brasileiros ligados à direita não atuam no Brasil e quando atuam é contra o Brasil ou contra o povo brasileiro, não apresenta nenhum tipo de projeto em defesa do povo. E em uma entrevista que o deputado Nicolas Chupetinha deu nos Estados Unidos da América, ele simplesmente confirmou que Bolsonaro não será candidato em 2026, que ele não sabe quem apoiar porque ele fica perguntando pro Bolsonaro quem vai ser o candidato. E o Bolsonaro diz que vai ser ele, mas ele sabe que não será o Bolsonaro. E aí, meus amigos, a extrema-direita se revoltou completamente com o deputado Chupeta, dizendo que o Chupeta está largando a mão do Bolsonaro para agarrar a mão do Pablo Marçal. Na verdade, eu acho que ele está largando a mão do Bolsonaro para segurar na própria mão. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque aparentemente o Chupetinha começa a trilhar o caminho para virar um comunista muito em breve. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, é evidente que o Chupetinha não será comunista, isso é só uma ironia, né? Porque todo mundo que critica o mito e de alguma maneira rompe com o mito ali, acaba sendo chamado de traidor, de comunista. O próprio Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, esses dias fez uma entrevista e disse ali na entrevista que ele deu que o Gustavo Gaia é um comunistazinho. Você não entendeu errado não, tá? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que o Gustavo Gaia, aquele ladrãozinho de dinheiro público que a gente já mostrou aqui, que a Polícia Federal visitou a casa dele e que a gente pede para ele provar que a gente está mentindo aqui, ele não tem interesse nenhum em provar porque ele é tão burro e como faz aquele meme, né, ladrão e vacilão, ele desviou o dinheiro público e ainda colocou os documentos no site da própria Câmara para poder receber recurso público e a gente aqui fazendo um trabalho de fiscalização conseguiu encontrar. Inclusive, queria lembrar vocês que a gente pretende ampliar a nossa equipe de trabalho aqui, a gente pretende inclusive voltar com o site de notícias, mas sem a ajuda de vocês isso não é possível. Por conta disso, eu queria pedir a vocês que acompanham o meu trabalho, que gostam do meu trabalho, que colabore aqui com o nosso Pix, qualquer quantia que você puder, já é bastante. Se vocês observarem, isso não é um pedido que eu estou fazendo. Tem vários canais ligados ao nosso campo que têm feito pedido de ajuda, porque realmente só com a monetização do YouTube não dá pra gente fazer tudo que a direita faz e que a extrema-direita faz. Gente do nosso campo que tem feito um trabalho maior, tem feito por dois motivos. Ou tem uma visualização muito alta e ganha muito dinheiro de AdSense, ou é financiado nos bastidores por alguém, mas esconde para vocês, tá? Não tem como alguém que faz pouca visualização manter um trabalho no YouTube além de uma pessoa só, né? Na equipe, como acontece com o meu canal e com tantos canais que a gente tem aqui. O próprio Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, que é um canal que já tem quase 10 anos aqui no YouTube também e que teve ali a sua vida arruinada pela Operação Lava Jato e pelo Sérgio Moro, ele tá pedindo também ajuda neste momento para Pix, para poder ampliar a equipe, e como ele fez isso, eu decidi também botar para fora, não esconder para vocês que uma andorinha só não faz verão. Então me ajudem, ajudem outras pessoas se vocês puderem, basta apontar o celular para esse QR Code, se você não conseguir fazer a leitura do QR Code, basta digitar o nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ou historiadoroficial@gmail.com, porque a gente precisa, meus amigos, ampliar a nossa rede de atuação, porque do jeito que tá, 2016 a gente vai derrotar o bolsonarismo de novo em eleição, provavelmente, mas vai ser muito mais difícil que foi em 2022. Mas enfim, a pauta do vídeo de hoje é o quê? O deputado Nicolas Chupetinha deu uma entrevista a um podcast nos Estados Unidos da América chamado PBD ou PBD Podcast. E ali é um podcast que reúne várias pessoas da extrema-direita nos Estados Unidos da América, com teorias de conspirações absurdas. Inclusive, há mais ou menos uns 9 meses atrás, o ladrão de dinheiro público, Gustavo Gaia, o deputado Chupetinho, o deputado Bananinha estavam lá no podcast, inclusive. E agora, em um corte que está viralizando nas redes sociais, o Nicolas Ferreira, junto com o Mike Benz, primeiro, espalha informações falsas sobre as eleições no Brasil e sobre o financiamento da USAID, ou da USAID, como vocês queiram chamar, né? Nas eleições brasileiras, e o deputado Chupeta, que vocês precisam lembrar, né, apoia o projeto para reduzir a idade mínima para o indivíduo concorrer ao cargo de presidente da República e senador, diz que o Bolsonaro não vai ser candidato, ou seja, diferente daquilo que o patrão dele tem dito o tempo inteiro. Material publicado na revista Fora, assinado pelo Marcelo Haller, traz o seguinte: vídeo, declaração de Nicolas Ferreira enfurece bolsonaristas. O deputado federal participou de um podcast e suas falas caíram como uma bomba na extrema-direita. Além de a gente ouvir, vamos ver o que o Chupeta falou aqui, né? Porque só falar é pouco. Vamos ouvir e ler o que o Chupeta falou aí.
Know what's going to happen in Brazil. When I talk to Bolsonaro, he says that I'm the candidate and that's all. Deixa eu atualizar a página aqui, que o Chupeta é carregado demais. Aí eu já mostrei um vídeo aqui uma vez, e aí ele não tá carregando de novo. Vamos lá, agora vai. Know what's going to happen in Brazil. When I talk to Bolsonaro, he says that I'm the candidate and... Bom, eu vou ler para vocês aqui que o Chupeta tá carregado, mas ele disse basicamente o seguinte, ó. Eu realmente não sei o que vai acontecer no Brasil. Quando eu falo com o Bolsonaro, ele diz, eu sou o candidato e vou disputar a presidência. Então você sabe, eu pergunto a ele, o que devo responder se alguém disser que talvez outro candidato seja a pessoa que a gente deva apoiar, talvez, né? E ele diz, estou concorrendo à presidência. Então realmente eu não sei o que está acontecendo. Eu simplesmente não acho que o sistema deixará ele livre para concorrer. A fala do Nicolas caiu como uma bomba e aí alguns perfis como o João 832, isso aqui é para mim a maravilha, né? E conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. Tudo que o Bolsonaro fez durante esse período que ele esteve à frente do governo e na vida política foi esconder a verdade, porque a verdade envolvendo o Bolsonaro é ligada a desvio de dinheiro público, relação no mínimo estranha com pessoas ligadas à milícia e a outras facções do crime organizado. E aí o deputado Chupeta agora está sendo criticado pela própria base bolsonarista. Tá ali, ó. Graças à relevância do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, Nicolas foi um dos maiores podcasts da América para mentir que Bolsonaro não será candidato. Em vez de desanimar e lamentar, não deveria estar lutando pela elegibilidade. Nicolas se vendeu mesmo para o farsal. E aqui é interessante porque Bolsonaro também deu uma entrevista nesse podcast. Nicolas deu entrevista há 2 dias, tá aqui, ó, o PBD Podcast, né? Nicolas deu entrevista lá há 2 dias. Opa! E Bolsonaro deu entrevista lá também ontem, tá? Nicolas deu entrevista lá há 2 dias, ao vivo. E Bolsonaro deu entrevista lá ontem, que inclusive eu tô assistindo a entrevista porque ele falou um monte de coisa lá que eu quero denunciar aqui no Brasil, porque podem ser entendidas como crime. Tem muita gente mandando material do Eduardo Bolsonaro também para eu fazer denúncia, porque a conduta dele é criminosa, seria crime de lesa pátria, que não se pode isso, não se pode aquilo. Eu já estou sabendo disso, gente, eu tô lendo isso. Ontem eu entrevistei o Guilherme Boulos na revista Fórum. O próprio Guilherme Boulos também já revelou que a própria Câmara dos Deputados já recebeu uma notificação de crime de lesa pátria por parte do Eduardo Bolsonaro. E a gente precisa lembrar que a legislação brasileira não permite que parlamentares atuem contra o próprio país, inclusive passando informações que não deveriam para nações estrangeiras. Isso pode ser tido ali, entendimento com diversos crimes previstos, inclusive, a partir do artigo 359 no Código Penal, e a própria Constituição veda algumas ações que o Eduardo Bolsonaro tem tomado, que o Nicolas Chupetinha tem tomado, e que outras figuras ligadas à extrema-direita brasileira também têm tomado. Então, o que é que aconteceu depois dessa situação? O Bolsonaro, que já estava pé da vida com o deputado Chupeta, deu uma entrevista, como a gente já sabe, rifando o deputado Chupeta, né? Dizendo que mesmo que a lei ali mude para que a idade mínima seja 30 anos, o candidato dele em Minas Gerais é o Paulo Guedes, né? Que é interessante a gente falar sobre isso, né? O cara é multimilionário, segundo algumas pessoas até bilionário, mas quer entrar na política para ser senador da República? Será que precisa explicar muita coisa do porquê que algumas pessoas que a gente sabe aí, não tô dizendo que é o caso do Paulo Guedes, viu, Paulo Guedes? Você não querer processar dizendo que eu tô dizendo que você vai passar a mão na coisa pública, mas é uma pergunta. Por que alguém que tem um patrimônio tão grande iria querer concorrer a um cargo de senador da República que paga pouco mais de 44 mil reais, que para a população no geral é muito dinheiro, mas para o Paulo Guedes com certeza é pouco dinheiro. E aí o Bolsonaro já jogou água no suco do Chupeta, disse que o candidato dele em Minas Gerais é o Paulo Guedes, e a gente precisa lembrar que o deputado Chupeta, que inclusive tem 29 anos, aprova o projeto apresentado pelo Eros Boldini, se não me fala, Biodini, né, do PL de Minas Gerais, que quer alterar a idade mínima para o indivíduo concorrer ao cargo de senador da República, para concorrer ao cargo de presidente da República e, se não me falha a memória, para concorrer ao cargo de prefeito também de algumas cidades, né? Hoje a gente sabe que a idade mínima para ser candidato, ou melhor, hoje a gente sabe, na verdade, para deputado federal, ou é para prefeito que ele quer mudar, acho que é para deputado federal. A idade mínima para ser candidato a senador é 35 anos. A idade mínima para ser candidato a presidente da República também é 35 anos, né? Então, o que acontece? Neste caso em específico do deputado Nicolas Chupetinha, o que ele quer aí, inclusive ele apoia o projeto por isso, ele quer crescer politicamente, porque ele já entendeu que o Bolsonaro
morreu no que diz respeito à eleição em 2026 ou eleição em 2030. O Bolsonaro, como o próprio já admite, vai morrer na cadeia. Vai morrer preso. Foi o que ele, inclusive, confirmou na entrevista que ele deu pro Léo Dias, que eu acho que ele pensou que seria uma entrevistazinha chapa branca, né? Já que o Léo Dias aparentemente é amigo da família Bolsonaro, mas ficou ruim pra ele, né? O Léo Dias em vários momentos deu cortadas nele ali, porque o Léo Dias, quem conhece o mundo da fofoca sabe, mesmo ele sendo amigo, ele prefere ter o like e a matéria do que manter ali em tese a relação da fofoca. Mas enfim, eu queria que vocês compartilhassem esse material. Lembrar mais uma vez que você pode colaborar com o nosso Pix, tá? De verdade, eu não apareço aqui pedindo Pix pra vocês sempre, mas se vocês perceberam que eu voltei a pedir ajuda de Pix aqui de doação, é porque a gente realmente precisa aqui no canal de ajuda de vocês. E se vocês puderem colaborar, colabora apontando o celular para esse QR Code ou digitando nosso endereço de Pix, ou historiadoroficial@gmail.com. Se você é membro do canal, inclusive tem um vídeo lá que eu expliquei como é que tá a situação nesse momento do nosso trabalho aqui, algumas coisas que eu não falei publicamente e não vou falar, não é o caso para eu trazer aqui nesse vídeo, mas se você é membro do canal, tem lá um vídeo explicando tudo direitinho e deve ter mais vídeos esses dias, porque o carnaval tá chegando, eu não vou viajar, vou ficar aqui na minha cidade mesmo, tô sem dinheiro para viajar, tô em processo de mudança, finalizando a reforma do meu apartamento para poder mudar pro meu apartamento com a minha esposa e conto aí com a ajuda de vocês. Se puder colaborar, aponta o celular aqui. Qualquer quantia é importante, tá bom? Tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!